esclarecido a respeito do que está sendo ensinado. Então nós estamos falando do povo grego, e o pastor Wesley, eu falei do período interbíblico, e ele falou do começo, que seria o começo de todo o povo grego, porque quando a gente fala de povo grego, a primeira ideia que é remetida é só da Grécia, Atenas como seu maior centro, sua capital, de toda a mitologia grega. Mas na verdade, o povo grego vai muito além disso. O pastor Wesley ensinou aqui a respeito da ilha de Creta, né, que é onde a todo o limiar, todo o começar da história da civilização grega está focada ali. Então, quando você falar do povo grego, não pense só na Grécia, pense ali em todas aquelas cidades que vieram a dar formação a esse povo. E aí você vai ter lá cidades como Esparta, Macedônia, Tessália, Etólia, Élbia, Beócia, Ática, Acádia, a própria Troia, e por aí vai. Então todo esse conjunto de cidades vai dar a formação do povo grego. E quando a gente fala de grego, você só lembra da Grécia, lá daquele pedacinho de terra onde está confinado ali um povo ateniense. Na verdade não é isso, ou não é só isso. Breno, você tem a foto aí do mapa lá da ilha de Creta? Ou o mapa da Grécia, também serve. Tá, pode ser esse. Então o que acontece? Se os irmãos observarem, a Grécia está aqui, nesse ponto. No mapa mais esticado, o mapa da região grega, ele tem o formato de uma mão. Ele parece uma mão estendida sobre o mar Mediterrâneo aqui, né? O mar Jônico e o mar Adriático. E o mar Egeu, que é toda essa costa aqui que circunda a região da Grécia, que também é vizinha aqui do Peloponeso, a que seria a capital, que seria Atenas, a que seria a ilha de Creta em si, e essas cidades. O que eu quero que os irmãos visualizem nesse mapa? A Grécia aqui, no caso, seria ou se tornaria o centro cultural de toda a história grega. Só que o que a gente precisa entender é que para esse povo da Grécia alcançar todo o seu apogeu que eles alcançaram e todo o conhecimento que nós temos hoje, eles dependeram de todos esses povos e todas essas cidades aqui ao redor. Isso aqui seria basicamente um mapa grego, um mapa da Grécia. Você tem um mapa inicial da ilha de Creta aí? Pode soltar? Não tem? Então o que vai acontecer? Não seria esse. Se não me engano, que nós usamos no período interbíblico. O que vai acontecer? Esses povos, eles vão dar origem à formação de todo o Império Grego. E cada cidade, ela vai se organizar como um povoado, como uma cidade-estado. Então, a princípio, não havia a Grécia como uma capital, as cidades adjacentes, o exército grego e o povo grego comandando todas aquelas cidades ao redor. Não havia isso. Eram cidades separadas e cada uma tinha a sua independência. Cada uma se comportava com a melhor maneira que achasse mais adequada. Por exemplo, no filme Esparta, no filme sobre os 300, você vai ver que quando Leônidas reúne o exército para ir para a guerra, o que acontecia ali? Não sei se os irmãos notaram, mas numa determinada cena, ele vai fazer uma referência à Grécia como um bando de filósofos e pederastas. Por quê? Depois a gente vai explicar essa questão da pederastia mais à frente, mas porque os gregos estavam confinados no seu espaço. A princípio, quem toma o primeiro posicionamento de fazer peito em relação ao Império Persa são os espartanos, e a Grécia continua na sua zona de conforto. Então isso vai nos revelando que essas cidades, elas funcionavam independentemente.
elas não tinham uma satisfação a prestar à Grécia. Cada um tinha o seu poderio militar, tinha lá o seu ginásio, tinha lá a sua cultura em particular, com as suas diferenças. Então funcionava como cidades-estados. Porém, a Grécia tinha uma localização privilegiada. Você pode voltar em outro mapa, por favor, velho? Por que uma posição privilegiada? E se os irmãos repararem, a Grécia está nesse pedaço de terra, e aqui você tem toda essa costa marítima para ser explorada. E aí vem os vizinhos do continente grego. E aí, as demais cidades-estados não tinham essa posição privilegiada. A Grécia tinha. O que vai acontecer? A Grécia agora vai começar a dominar as demais cidades. Eu quero chamar a tua atenção, para esse nome aqui, ó, Mar Jônico. Eu estava conversando com o professor Davi, e na aula de música ele estava me passando as escalas modo grego. E aí eu falei, pô, escalas modo grego? Por que escala modo grego? Ele falou, olha, te confesso que eu não sei te responder, mas eu me lembrei que os dois povos que fundaram a cidade de Esparta e a cidade da Grécia foram os jônios e os dórios. E aí o que vai acontecer? Eu quero te chamar a atenção no seguinte: o perfil grego, a influência grega, ela é tão atual, ela vazou aquela coisa do contemporâneo, ela se tornou uma questão tão futurista, que quando o Leandro está aqui executando uma escala modo grego, na verdade, ele está executando algo que foi criado por um dos povos que fundou a Grécia. Então, quando você fala do povo jônio e do povo dórico, um fundou a cidade da Grécia, ou a cidade de Atenas, ou o centro dali do povo grego, que foi os jônios, e que fundou a cidade de Atenas. E os dórios fundaram as cidades de Tebas, e os outros fundaram a cidade de Esparta. Então, até na área musical, nós temos uma influência grega. Eu não sei porque a história não vai explorar isso, mas as escalas modos gregos, que são as escalas jônicas e dóricas, e você vai estudar isso em música, elas foram criadas por esses povos que só ganharam a sua notoriedade, ou só ganharam a sua importância, por chegar primeiro a essa parte aqui, do Mar Egeu, do Mar Mediterrâneo, do Mar Jônico, do Mar Adriático, e fundar a cidade de Atenas, né? E o outro fundou a cidade de Esparta. E aí o que vai acontecer? A gente vai tocar num assunto agora. O pastor Wesley falou sobre a Grécia de 6.000 a 700 a.C., falou provavelmente um pouquinho da produção e comércio. Agora nós vamos falar sobre a polis. Como funcionava a polis? Não existia essa ideia que nós temos hoje no mundo capitalista de cidade organizada, com todos os seus fundamentos, todas as suas leis de trânsito, tudo funcionando perfeitamente, o seu fórum. As civilizações, elas estavam se estruturando. E o povo grego precisava disso. Precisavam criar, uma estrutura de cidade que funcionasse, que atendesse principalmente aos cidadãos, que eram quem tinham direito ao voto, quem tinham direito de ingressar num cargo militar de patente no exército, porque aí você tinha os cidadãos, você tinha os escravos, e não se contava como cidadão grego escravos, mulheres e crianças, não se contava. E aí, para você ter essa estrutura de cidade, o que os gregos
gregos criaram? A polis. A polis veio a se tornar uma estrutura de cidade organizada, onde eles decidiam se um exército entraria na guerra ou não, onde eles decidiam se determinado cidadão poderia ocupar um cargo público. Então agora essa ideia que nós temos hoje de metrópole, né? Tudo funcionando, com metrô, com leis de trânsito, com um fórum, com uma câmara, com uma prefeitura, isso já é uma ideia grega, é uma ideia de organização de cidade. Porque pensa aí, irmãos, imagina um povo, tá, habitando numa mesma região, sem alguém para direcionar, sem uma estrutura organizacional. O que iria acontecer? Nessa época, os inimigos viriam, entrariam nessa cidade, saquearia, faria prisioneiros, acabaria com todo o tesouro nacional e ficaria por isso mesmo. Então o que os gregos perceberam? Havia uma necessidade de se estruturar o povo grego. E aí agora eles vão criar a polis. A polis, ou cidade-estado, era uma comunidade independente autônoma. O surgimento da polis foi influência da geografia grega, porque em seu entorno existiam planícies pequenas e separadas. Assim a cultura grega surgiu numa paisagem isolada, e cada parte formou um pequeno estado, e a maioria das cidades se estabeleceu como assentamentos. Então, o que aconteceu com a Grécia? Como a Grécia estava aqui numa posição privilegiada, eles vão criar a polis, eles vão criar a cidade-estado. E olha só que maravilha, não é uma consequência do destino, ou seria, esse assentamento aqui que seria a cidade grega em si, né, organizada, ela vai ter em seu entorno mais assentamentos. Aqui dentro vai estar a polis grega, né? E ao redor vai ter os assentamentos que vão agora trabalhar como cidades, né, subadjacentes à Grécia. Aí você tem a zona rural, você tem a Acrópole, já eu vou explicar, você tem a Ágora e você tem o Porto. O que está acontecendo aqui? Para essa época, a Grécia ela pega uma geografia privilegiada, ou seja, todo esse entorno aqui, ó, pertence ao território grego, que vai ter mais tarde a sua capital, com Atenas. E aí, a cidade está aqui dentro dos muros, fortificada. Você tem aqui o acesso à cidade, que era restrito, só entrava com permissão exército, transeunte, comerciante, só se conseguia vazar a área da cidade com uma permissão. Na entrada da cidade, o que você vai ter? Um porto. Olha só, o povo grego, eles se tornaram peritos na arte da navegação. Por quê? Não havia muita terra para se cultivar. Olha, observem os irmãos, o espaço cultivável, né? O espaço que dava para plantar, em relação a todo o entorno que você tem no território da Grécia. É muito pequeno. Não tinha como sustentar todo esse povo com essa pequena zona rural aqui, ó, não dava. Não era como o Brasil, que você tem costas, como na Bahia, como aqui no Rio de Janeiro, como no Espírito Santo, e você tem uma imensa faixa de terra que as pessoas podem cultivar soja, milho, mandioca, laranja, enfim. Não havia isso. A Grécia estava confinada ao redor de um mar. Todos esses mares circuncidavam aqui a Grécia. Então aqui, ó, olha só, isso aqui é o território grego. A capital aqui na ponta, Atenas, e aqui, ó, água por tudo quanto é lado. Como é que esse povo iria se sustentar? Como é que eles iriam ali se alimentar? Como é que eles iriam sustentar o exército? Porque o exército trabalhava. O exército conquistava, pilhava, saqueava, escravizava povos, trazia tesouros. Então, a necessidade impulsionou os gregos a saírem da sua zona de conforto, se lançarem ao mar, tá? Aqui, ó, e se tornarem peritos na navegação. E aí agora, o que vocês estão vendo é
os muros da cidade, né? Do povoado grego aqui. Isso aqui é a Acrópole, que eu já vou explicar daqui a pouquinho. E aqui agora o que a gente vê? Construções de prédios, provavelmente teatros, templos aos deuses. Só que percebo que para aquela época, olha a estrutura organizacional da cidade. A gente não vê aqui essa falta, né, de estrutura urbana que nós temos no Rio de Janeiro. Você não vê aqui, por exemplo, uma favela, uma construção irregular. Não, eles eram organizados. Se hoje a estrutura urbana copiasse o que já seria uma estrutura urbana no passado, nós teríamos menos desabamento, menos esgoto a céu aberto, menos pessoas morando em áreas carentes. E o que vai acontecer? Dizem os historiadores que, por exemplo, nas cidades egípcias, na capital, lá no Cairo, naquela época, as ruas já eram asfaltadas, é lógico, não com esse asfalto que nós temos, essa coisa mais refinada, mas eles tinham acesso a poços de betume. Então você já tem o início das civilizações começando a pré-existir de maneira organizada. Pois bem, aqui está o porto. Como eu falei, os gregos foram obrigados a sair da sua zona de conforto e se lançarem ao mar. Por que a necessidade de se lançar ao mar? Troca de informações, troca de cultura, troca de comida, troca de grãos, troca de artesanatos, troca de arte, troca de conhecimento. Toda essa obrigação que os gregos tiveram de se lançarem ao mar para fazer intercâmbio e para trazer a produção que a zona rural não provia suficientemente, trouxe aos gregos conhecimento cultural de outros povos, trouxe aos gregos a perícia na arte da navegação. Então, quando o inimigo vinha e cercava aqui, o território da Grécia para guerrear, mesmo que fosse numa embarcação, eles já sabiam o que fazer. Eles tinham um mapeamento do território que cercava a sua cidade. Essa árvore aqui, que nós vamos falar agora, os irmãos observem daí, tá? A setinha termina aqui. Observem que ela não está aqui, não está aqui no meio, não está aqui em cima, ela está aqui, Alguém poderia me dizer por que a água se situava exatamente no centro da cidade? Alguém pode me dizer? Oi? Distribuição. Mais alguém? Oi? Vou apontar no laser, hein? Estou brincando, isso deve estar bem mal. Mais alguém? Por que, irmãos? Por que a água se situava ali exatamente no centro do que seria a cidade? Só não vale o pastor Wesley responder, porque ele seria covardia com você, né? Eu já vi ele passar o dedinho ali nas folhas. Os irmãos saberiam dizer? Não querem responder? Então vão pensando aí. Vamos fazer o seguinte: enquanto vocês pensam, quando vocês colocam a cabeça para funcionar, deixa eu falar então um pouquinho a respeito de Atenas, tá? Já que nós estamos falando do território grego, vamos falar do que seria a capital grega. Até o século VIII, Atenas possuía apenas um grupo de povoados, ou seja, não havia uma estrutura de capital. Havia a cidade, né? E aqui haviam os povoados em torno da cidade. Bom, mas uma explosão demográfica e a união dos povos da Ática tornou Atenas uma cidade com grande população. A antiga cidade atingiu seu apogeu no século V, ou seja, nós falamos do período interbíblico. Quantos lembram? 400 anos antes de Cristo. Então, 100 anos antes do período interbíblico, os povos gregos já estavam se estruturando para, no período interbíblico, Alexandre o Grande derrubar o Império
e ascender com a civilização grega. Está dando para entender? Então, até o século V, Atenas era só um confinado de povoados ao seu redor. Mas no século V vai haver uma explosão demográfica e agora a coisa vai se transformar. Quando se transformou no centro cultural e intelectual no mundo grego clássico, foi a maior e mais rica cidade-estado da Grécia, era uma potência militar e marítima. Os gregos praticavam comércio, colonizavam zonas do Mar Egeu, Mar Mediterrâneo, Mar Negro. Quase todas as colônias dependiam da agricultura e do comércio marítimo para sobreviver. Por isso, os habitantes eram ótimos marinheiros. O centro da vida urbana em Atenas era um mercado que se chamava Ágora. Era formado por tendas, templos e lugares para vendas. Lá também era um lugar onde os cidadãos podiam votar para decidir se concordavam em expulsar uma figura pública indesejada. Para evitar conflitos políticos, isso se chamava ostracismo. Então, trocando em miúdos, por que a Ágora se localiza aqui no centro, na parte central da cidade? Está vendo essas figurinhas minúsculas aqui? Estão tratando para vida aí? Isso aqui são pessoas. Não, pode voltar aí, né? Pode voltar, por favor. Isso aqui são pessoas, tá? Que estão caminhando para a Acrópole e que estão voltando, mas percebam que nas ruas, ó, também tem pessoas pequenininhas. Aqui fora também pessoas pequenininhas. Mas aqui há uma concentração massiva de pessoas. Por que disso? Ali era onde se localizava a Ágora. Cada cidade, estado, tinha uma Ágora. Qual era a necessidade da Ágora? Como funcionava? A Ágora era um mercado livre. Para você entender, a Ágora seria como a feira de São Cristóvão. Não no sentido comercial, não no sentido de sentar para comer um baião de dois, uma carne seca, isso. Também. Porque na Ágora funcionava um comércio central, tá? Estava localizado ali. Na Ágora, os cidadãos se reuniam para discutir política. Na Ágora, os cidadãos que tinham o direito de voto votavam se uma figura pública poderia ou não continuar no seu cargo. Então, o que seria a prefeitura, né? A Câmara dos Vereadores, o fórum, tudo isso funcionava nessa região. O centro comercial e político da cidade funcionava aqui, ó. Aí o que acontece? Os escravos e os combatentes de guerra que estavam ali numa situação de presidiários, eles não podiam votar. Eles poderiam até estar ao redor com os seus senhores assistindo, mas aqui só os cidadãos. E daí vieram matemáticos, filósofos, cientistas, pessoas que tinham uma mente brilhante, que pensavam que podiam levar os cidadãos gregos a um pensamento mais apurado, mais elevado. Então, pastor, qual era a importância da Ágora? Toda a estrutura comercial, filosófica e intelectual se concentrava aqui. Quando os cidadãos aqui se reuniram, para debater, discutir, chegar a um denominador comum, na verdade, eles estavam direcionando o futuro do que seria a civilização grega. Agora, as demais pessoas também visitavam a Ágora. Para quê? Por causa do seu mercado. Era ali que eles faziam as suas compras, trocavam artesanatos, não havia muita apuragem de moedas cunhadas nessa época. Então, funcionava um comércio também que funcionou durante muito tempo na época do Brasil Império, que é o que nós chamamos de escambo. Ou seja, eu produziria um determinado tipo de coisa, a Rosane um
nossas necessidades. Com o passar do tempo, é lógico, os imperadores, uma mente mais pensante, passaram a cunhar moedas às vezes em homenagem a si mesmo, e as moedas passaram a circular. Mas nessa época, o comércio de escambo, ele tinha uma prevalência muito forte, né? As pessoas trocavam mercadoria. Então grave isso. A Ágora era o centro intelectual, comercial, de importância da cidade de Atenas. Ficou claro? Todos entenderam? Então você que está com sua folhinha aí, tem um copo na sua folha, disserte. Depois a gente vai passar um questionário. Isso é muito importante para você responder as suas perguntas no futuro. Pois bem, vamos falar aqui, sobre a Acrópole. Não sei se os irmãos observaram, mas dentro da cidade, o que a gente percebe? Essa área baixa de assentamento, né, que está protegida pelos muros, e aí você tem os assentamentos vizinhos aqui do lado de fora, no porto, nessa zona, na zona rural, tá? E aqui em cima a gente tem um templo central, dedicado aqui, à deusa da cidade, que era Palas Atenas, e nós temos o teatro, e nós temos toda essa área vaga. Pergunto eu aos irmãos, por que dentro dessa cidade havia essa construção numa parte elevadíssima? Alguém pode me responder? Oi? Por questão de segurança? Você está afirmando ou você está perguntando? Eu acredito que seja por uma questão de segurança, porque esse é o critério para a construção das cidades, das capitais, dos palácios. Mais alguém? Meu irmão, agora te quer responder. Ah, tá, o caderno, né? Sim, sei. Então o que acontece? Os gregos, eles criaram a Acrópole, né? Que é esse território aqui. Por quê? Deixa eu ler o relato rapidinho aqui, já explico para vocês. A Acrópole era o centro militar e religioso da cidade. Acrópole significa um lugar mais alto fortificado, cuja função era defender a população em caso de ataque. Lá também havia templos, santuários, e a maioria era homenagem a Atenas, deusa da sabedoria e padroeira da cidade. A Acrópole foi reerguida em 447 a.C. a mando de Péricles, que foi governador ateniense. Ela passou por reforma após ter sido incendiada pelos persas em 432. Também foi dominada pelo Panteão, um dos maiores templos gregos. O Panteão é o templo principal construído completamente em mármore, 22 mil toneladas com 46 colunas, que guardam a estátua de Atenas. Atualmente, depois de 25 séculos de construção, o Panteão ainda continua dominando a paisagem da cidade grega. Então, o que eu queria que você entendesse primeiro, o Panteão é isso aqui, 22 mil toneladas de mármore, que com certeza não existe tudo isso mais hoje. É um templo que foi dedicado à deusa da cidade, Palas Atenas, que é padroeira de toda a cidade. E haviam aqui teatros e essa área aqui, como a Ângela falou, qual era a função da Acrópole? Era uma cidade mais alta dentro da cidade. Então, no caso dos inimigos vazarem os muros, né, conseguirem penetrar na cidade, é lógico, não era toda a cidade que iria vir parar aqui em cima, mas os cidadãos, né, aqueles considerados cidadãos que não eram escravos, não eram artesãos, não eram trabalhadores rurais, tá? Eles estariam guardados aqui. Então, para você guardar as figuras, né, a nata da sociedade, o exército que numa segunda tentativa iria combater daqui os povos que vazassem os muros, o que os gregos pensaram? Precisamos criar a Acrópole. E aí eles escolhem um pedaço de terra que estava elevadiço acima da cidade e vai criar um lugar, é lógico, aqui como no Rio de Janeiro, né? Escolheram um ponto mais alto e colocaram
figura do Cristo Redentor como um ponto turístico, como um objeto de adoração e de visitação. Então aqui eles colocaram a estátua da padroeira da cidade. E pasmem-se os irmãos, esse templo lá em cima, as ruínas dele, subsiste até hoje. Irmãos, tem coisa, às vezes eu debato com as pessoas essa questão da evolução da mente humana. Fala-se tanto que o homem cresceu, o homem evoluiu, o homem isso, o homem aquilo, mas a gente vê as construções de hoje caem, racham, não duram tanto tempo. A gente está falando aqui de mais ou menos 2.500 anos de construção, e as ruínas continuam lá no lugar até hoje. Hoje, com toda a tecnologia, com toda a engenharia que se tem, seria impossível construir uma pirâmide no deserto. E nós temos lá as pirâmides construídas, tem lá o complexo de Gizé, com as suas pirâmides distribuídas, que já sofreram intempéries das ações do tempo violentas, mas continuam no mesmo lugar até hoje. Então essa questão da evolução da inteligência humana é uma questão muito complicada, porque nós estamos falando aqui, ó, de séculos de chuva, sol, raio, tempestade, e a coisa continua no mesmo lugar. Mas voltando à importância dessa parte da cidade, então no caso de um ataque, né, os cidadãos, ó, tá vendo essas pessoas indo aqui? Elas se direcionariam à Acrópole, lógico, fariam uma barreira militar para impedir que os inimigos subissem, e de lá eles teriam uma segunda chance de escapar, eles teriam uma segunda chance de se defender. Então, não só em Atenas, várias cidades privilegiadas que tinham em sua parte mais alta um lugar onde pudesse fazer esse tipo de construção, eles exploravam para que fosse um segundo lugar, ou um lugar de refúgio, onde eles pudessem se defender. Então nós estamos falando da Grécia, que é um povo que está há anos-luz à frente do povo que veio depois da sua civilização. Ô Brenda, aquela segunda foto que você colocou, coloca aí para mim, por favor, depois dessa. Então isso aqui, ó, é porque a gente viu aquela foto panorâmica, claro que de longe mostrava ali as pessoas subindo e tal, era uma foto de toda a cidade. Aqui, seria uma foto mais apurada, volta a foto aí, aqui tá. Então aqui nós estamos falando desse espaço, tá? Numa foto mais ampla, estamos falando desse espaço. Agora nós vamos adentrar dentro do espaço, que seria a ágora, seria esse mercado do qual estamos falando. Pode botar a foto. Então aqui seria a ágora, tá vendo? De longe parece um misturado de pessoas, com um monte de casas e prédios, mas numa visão mais acurada, olha o estilo das construções. Provavelmente aqui estavam os templos, os teatros, o fórum, mas as discussões públicas, elas se davam exatamente aqui, ó, do lado de fora, na parte aberta. O que está acontecendo aqui, ó, nesse pedaço da foto? Provavelmente um debate político a respeito de alguma situação que envolvia a cidade. Eles poderiam aqui estar discutindo se algum cidadão permaneceria no cargo público ou não. Eles poderiam aqui estar discutindo se o exército iria para a guerra ou não. Eles poderiam aqui estar discutindo o futuro da cidade, melhoramento, obra, saneamento básico, enfim. Nesse espaço se dava todos os assuntos ligados à vida da cidade ou à vida da polis. Então, nessa parte aqui seria a parte da ágora onde eles usavam, tá, para discutir o que seria o futuro de toda a cidade de Atenas. E engraçado, se os irmãos observarem, está essa figura aqui falando, provavelmente ele deve representar uma figura militar, a julgar pelo capacete na sua cabeça, os seus trajes destacados, porque se fosse um filósofo, provavelmente não estaria usando um capacete, porque não era costume grego. Provavelmente isso era o costume do exército. Mas aqui em volta, os irmãos observem, ó, tem todo tipo de pessoa ao redor ouvindo ele discursar. O que ele está fazendo ali?
Ali, com certeza, ele está expondo as suas ideias. Os cidadãos tinham o direito de falar. Não é essa coisa hipócrita que é a democracia no Brasil. Qual é o nosso maior poder político hoje? O nosso voto, sim ou não? Só que o nosso voto funciona como nós gostaríamos que funcionasse? Não. Começa o horário eleitoral, aí você vê as promessas, né? Não, eu vim aqui para mudar. Aí vem o candidato que mete um alho no outro. Aí vem aquele que faz um monte de promessas. Aí depois que ganha, ninguém faz mais nada. Só que lá na água grega não funcionava assim. Os cidadãos tinham direito de voto. A questão discutida, na sua maioria votada, ela era colocada em prática. Repito, questão como o exército e a guerra, melhorias na saúde pública da cidade, intercâmbio com outros povos, tudo isso era discutido aqui na Ágora. É claro, os cidadãos aqui criavam os seus partidos, né? Tinham os seus apoiadores. E aí, quando eles punham uma ideia, quem tivesse a maior aprovação, essa ideia iria adiante. Agora, pastor, por que esse monte de pessoas aqui? Nem todos eram cidadãos, tá? Aqui, ó, você pode ver que aqui já tem uma figura com roupas mais requintadas, sentada. Aqui tem um outro em pé, com uma roupa mais requintada, falando. Aqui no meio também tem outro. Esses eram as pessoas que tinham direito de voto. Os demais estavam ali sentados ouvindo. Provavelmente alguns eram escravos, estavam ali acompanhando seus senhores. Esses já não tinham o direito de votar. Então, volta a foto, Breno, a anterior. Explicamos em miúdos o que seria o território grego, né, com Atenas como a sua capital, o que seria a Ágora, o que seria a Acrópole, o que compunha a Acrópole, que seria o teatro, esse templo maior que era dedicado à padroeira da cidade, o porto da cidade, onde eles se tornaram peritos na arte da navegação, a zona rural, que era muito pequena e não atendia a demanda da população que estava dentro da cidade, por isso a necessidade de se lançar ao mar e fazer intercâmbio com outros povos. E a Acrópole, e aqui a gente fecha. Eu só queria fechar dizendo o seguinte: é interessante notar, irmãos, olha, que os templos gregos, né, na sua maioria, eram templos com colunas e cobertura. A segurança que o exército, que o militarismo proporcionava, ela era tão grande, tão tamanha, que não havia preocupação de se ter paredes fechando, o que ao mesmo tempo dava um livre acesso aos cidadãos para queimar lá seus incensos, fazer suas oferendas, adorar a estátua da deusa, mas também mostra uma despreocupação, porque havia muitos tesouros ali, os sacerdotes ali operavam, em o templo ser saqueado. Por quê? Porque as leis eram respeitadas ao pé da letra. E aí, o exército também, em sua defesa, era muito admirado, porque o que eles dissessem estava dito, ponto e acabou. Ok? Ficou claro isso? Muito bem. O teatro de Dionísio. O teatro de Dionísio era um local das apresentações teatrais das obras escritas por dramaturgos atenienses, como Sofocles, Aristófanes. No teatro também aconteciam reuniões públicas e cerimônias religiosas. Na cidade, nas casas eram simples, mas dependiam da água, da chuva, dos poços, e as ruas eram de terra e tinham um sistema de esgoto inadequado. Em torno de 431 a.C. existiam 65 mil cidadãos, mas não eram contados mulheres e as crianças, escravos e estrangeiros. Esses 65 mil tinham direito ao voto, que ocorria numa assembleia a cargos públicos decidido por sorteio. Então, o que acontece? Os irmãos viram os números ali. Atenas chega a uma época que ela tem 65 mil habitantes. Para uma cidade cercada, isso sem contar habitantes, não, perdão, cidadãos, isso sem contar mulheres e crianças, é muita gente para alimentar. Então, o que isso impulsionava? Isso impulsionava eles a saírem da sua zona de conforto, se lançarem ao mar e fazer conquistas de novos territórios. É como se aquela situação de superpopulação os obrigasse também a ir à guerra.
também a conquistar, também a conquistar novos territórios, a conhecer novos povos, a fazer novas transações, a realizar novos comércios. Por quê? Não havia como produzir para tamanho número de pessoas. Nós estamos falando de 65 mil cidadãos, sem contar mulheres e crianças, que acredito eu que eram uma maioria inigualável em relação a esse número aí. Então deveria ter aí, vamos colocar uns 150 mil habitantes dentro dessa cidade. Uma cidade fechada, sem muitos acessos, porque você tem o perigo do inimigo vir penetrar e massacrar todo mundo. Era uma superpopulação. O que isso fez? Isso impulsionou o exército a sair, se lançar ao mar e começar a fazer intercâmbio com as outras cidades e estados que estavam. Brenda, volta à primeira foto. Então, houve a necessidade dos atenienses, dos gregos aqui da Grécia, se lançar ao mar e fazer intercâmbio com novos povos. Não só para se conhecerem, mas para comercializarem, para trocarem mercadorias e também para fazerem novas conquistas territoriais. Volta aí então, você tem uma foto do teatro de Dionísio? Não tem, né? Nós falamos aqui sobre o teatro de Dionísio. Alguém sabe quem foi o deus Dionísio? Alguém? Alguém aí? Lá por curiosidade, alguma vez, mexendo em mitologia grega, achou? Não? Ninguém? Então, o deus Dionísio também é um deus chamado Baco. Quem já ouviu falar? Ninguém? Gente, meu Deus! Que é isso, pessoal? Vocês estudaram história onde? Esse deus Baco é o deus do vinho, tá? De onde também deriva algumas palavras, como a palavra bacanal. Brenda e Gabriel tapem os ouvidos. Então, essa palavra bacanal é uma palavra que veio da origem do nome desse deus grego. Por quê? Porque ele era o deus, e eu não trouxe meu dicionário de mitologia, mas lá, na aula que vem eu vou trazer, tem uma foto dele, ele era representado como um cacho de uvas, com a cabeça de um homem, por isso ele era o deus do vinho. E aí, como é que se comemorava uma festa em adoração ao deus Baco? Eles enchiam uma cara de vinho, ficavam pelados dentro do templo, e o resto eu deixo a critério da imaginação dos irmãos, o que acontecia naquele lugar. Então, esse deus era um deus da mitologia grega, muito adorado. Não, ela colocou a foto do teatro. Então, esse aqui seria o teatro teológico, né? Hoje já se encontra em ruínas, aqui os irmãos podem perceber, pelas partes que já estão deterioradas pelo tempo, que com certeza aqui não era assim, deveria vir o pé direito aqui fechando, mas olha a inteligência grega em relação à construção. Ou seja, a pessoa que estivesse aqui no topo, como as nossas arquibancadas hoje em dia, né, teria uma visibilidade perfeita do que estaria acontecendo lá embaixo, né? Isso aqui provavelmente ficava destinado, né, a uma plateia mais requintada, né, aos imperadores, à sua corte. Aqui eram as suas entradas. Camarote, isso aqui era para a galera mais privilegiada, né? Isso aqui eram as entradas, aqui as arquibancadas, onde o povo ficava, e aqui é onde acontecia as paródias, as comédias, a dramaturgia, né? Os gregos foram peritos em dramaturgia. Por exemplo, o imperador conquistava uma cidade. Aí, o imperador, na conquista dessa cidade, matava todo mundo, mulheres, crianças, velhos, levava todo mundo cativo, saqueava os templos, levava o tesouro nacional daquele lugar. Aí beleza, aí iam vir os atores, e os atores iriam contar essa história, né, aqui na arena. Só que o que acontecia? Lá eles não iam dizer, e o grande imperador invadiu a cidade tal, trucidou mulheres, crianças de colo, velho, pilhou, saqueou. Não, eles iam dizer, e o grande imperador fulano ofereceu-se a reinar sobre a cidade tal.
contando a história, sabia que aquilo não acontecia daquela maneira. Mas o que estava rolando ali também? Uma cena política. Era a dramaturgia grega contando a história de uma tomada grega, de maneira que eles eram impulsionados a contar. Eles não podiam contar de outra maneira. Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Nesse teatro, quando estava rolando aqui uma peça, né? Vamos supor que estivesse rolando uma peça da dramaturgia grega romântica. Eu fui chamado a atenção, minha filha a gente estava vendo um filme, e o cara estava até comentando sobre isso, e ela perguntou: pai, por que um homem lá na peça beijou a boca do outro homem? E aí foi um pano para a manga para explicar, né? Por quê? Nessa época aqui, ó, não havia mulheres no teatro. Os homens é que interpretavam o papel das mulheres. Então, se fosse rolar um beijo na boca de um homem que estivesse travestido de mulher, ele iria beijar a boca de... Quantos já viram um filme Shakespeare apaixonado? Gente, vocês estão precisando. Eu já vi Black Brook Mountain. Só a irmã Miriam levantou a mão. Então recomendo eu para vocês, época aí do videocassete, Shakespeare apaixonado, muito bom. E aí ele vai mostrar lá essa parte teatral. Ele tem um teatro, ele escreve as peças lá para a rainha, e no teatro dele tem uma mulher atuando, mas disfarçada de homem, porque não podia a mulher atuar naquela época. E todos os homens que atuavam estavam vestidos de mulher. Então, como isso é uma coisa grega, já havia uma certa dinastia aí por volta. Pode deixar lá, vou por essa parte, vou falar de outra coisa. Voltando aqui, os templos gregos, tá? Tem alguma foto aí mesmo? Olha lá. Então, a gente fica impressionado com os detalhes da construção grega. Eu sempre me pergunto por que os pedreiros se tornaram tão preguiçosos. Sim ou não? Hoje você faz um quadrado, um retângulo, bate uma laje, um beiral de 30 na frente, um de 30 atrás, um de 30 nos lados, constrói um segundo andar ou não, bota um telhadinho, acabou. Você tem uma casa que vendida pela minha casa, minha vida custa 100 mil, 200 mil, 300 mil, e aí vai. Aí quando você vai para a época das construções, os caras levavam 50 anos fazendo uma obra dessa. Sim ou não? 40 anos, 30 anos, tinham imperadores que levavam o seu reinado inteiro construindo, fazendo um templo, fazendo um teatro. Para os irmãos terem ideia, quando Nero ele cai lá no Império de Roma, e a gente vai falar disso mais para frente, o material que foi retirado da casa de Nero, eles usaram para construir o Coliseu. Então, não era uma casa, isso aqui seria um banheiro do Palácio de Nero, porque eram construções muito grandes. Mas o que eu quero chamar a atenção para os irmãos, não é o fato da construção ser gigantesca, é a riqueza de detalhes. Irmãos, quando eu chego no centro da cidade, que eu vejo o Teatro ali Municipal, o CCBB, a Igreja da Candelária, meu Deus, olha, para um pouco, senta em frente àquilo ali e fica observando como Deus deu inteligência ao homem, para que o homem fizesse construções maravilhosas, para que nós pudéssemos zelar, para que nós pudéssemos usufruir e para que a gente pudesse admirar. Deixa eu falar para você, não é pecado nenhum, meu irmão, você chegar em frente a uma igreja católica bonita, bem desenhada, tá? Aquela arquitetura impecável, e você admirar, porque é a obra das mãos de um semelhante, aquela inteligência foi Deus que deu. E aí agora Deus vai usar os gregos, na arte da construção. Olha que riqueza de detalhes, colunas bem distribuídas, todas alinhadas. Aí você tem a porta central, você tem aqui uma cena de guerra, antes de ser uma guerra meio mitológica ocorrendo aqui. Então os gregos deixaram um legado na área da construção que
precisa pensar o seguinte: hoje em dia, você faz engenharia, meu irmão. Se você conseguir uma porta aberta, você fica milionário, sim ou não? Se você conseguir um contrato com uma grande empresa ou uma grande empreiteira, você fica milionário. Você faz arquitetura, alguém aí conhece algum arquiteto pobre? Eu não conheço. Agora, pasmem seus irmãos. Os caras construíram isso aqui, passaram a vida inteira embelezando isso, e o que eles eram? Escravos, mal pagos, famintos, mal vestidos e não tinham reconhecimento algum. Olha que coisa triste. Quer ver um exemplo? Quem aí já ouviu falar de Aleijadinho? Estamos falando de literatura brasileira. Meu Deus, você pega as obras de Aleijadinho, o cara morreu pobre, leproso, uivando de dores, sem um pingo de reconhecimento. E isso nós estamos falando de arquitetura brasileira. Agora, pega um restaurador contemporâneo, leva ele em uma das igrejas que Aleijadinho pintou e pergunta a ele quanto é que ele vai cobrar para restaurar lá aquelas obras. O cara vai ficar rico, porque com certeza ele vai cobrar milhões, só pela riqueza de detalhes, pelo trabalho, pelas tintas, pelo impressionismo, por tudo que cerca a arte, ele vai ficar rico fazendo a restauração. Por que os prédios tombados pelo patrimônio histórico no Brasil acabam caindo aos pedaços, apodrecendo, matando pessoas? Porque é muito caro para restaurar, mas na época da construção não era. Sabe o que eram os arquitetos, os engenheiros? Esses aí eram empregados assalariados do rei. Mas você sabe o que eram as pessoas que metiam a mão ali para fazer? Meros escravos e vagabundos. Ou seja, não tinham valor, reconhecimento e mérito algum. E pasmem-se os irmãos, as obras estão aí como legado para a humanidade ver até hoje. Morreram, não tiveram devido valor reconhecido, mas as suas obras falam por eles mesmos até hoje. Volta um pouco lá, ô Breno, na foto anterior. Aqui, ó, não precisa ir longe. Se você for visitar a Grécia algum dia, você vai ver as ruínas que existem há séculos e estão lá de pé até hoje. Provavelmente tombado pelo patrimônio histórico local, não pode ser destruído, não pode se reerguer uma outra construção no lugar, assim como é aqui no Brasil. Então, meu irmão, valorize isso. Alguém deu a vida para estar ali. E vou além. Na verdade, essas construções aqui, elas também tinham um cunho político. Você tinha aí 100 mil escravos para exercer autoridade sobre eles. Aí a gente vai voltar a Israel no Egito. Como é que você controla a população israelita que estava lá no Egito na época de Moisés? Construindo cidades, ocupando os caras, construindo pirâmides, quebrando pedra, carregando palha, fazendo tijolo, mantendo essa população escravizada ocupada. Por que os templos duravam 30, 40, 50 anos para serem construídos? Porque você precisava manter uma população de escravos ocupada. Esse povo não poderia ficar pensando, os gregos estão lá filosofando, eles ensinaram que quando o homem pensa, o homem chega a lugares mais altos. Então vamos pensar aqui numa rebelião. Bom, a população de escravos é maior do que a população de cidadãos. Se a gente se juntar e se armar, a gente toma essa cidade. Não tinha tempo para isso. Vamos voltar à parte bíblica. Nós estamos dando história secular. O que os israelitas faziam dia e noite lá no Egito? Trabalhavam. E quando eles começaram a pensar no libertador, o que eles fizeram? Tira a palha. Agora eles vão ter que tirar a palha, voltar, queimar o barro, fazer o tijolo. Trabalho ocupacional. Manter uma população de escravos sob a tutela do trabalho. E aí os templos, o complexo de Gizé, se não me engano, que é composto, parece aqui, por 5 pirâmides, ele com certeza levou mais de 40 ou 50 anos para ser construído. Uma população enorme de escravos trabalhando, mas sob a supervisão dos seus tutores, e um povo que estava ocupado, não tinha tempo para pensar, porque o trabalho era braçal.
Então, nessas construções, ela tinha um cunho de embelezamento, de oponência e detalhe. Quando você era um rei, um imperador, e você fazia uma obra dessa, você mostrava a sua imponência, o seu poderio, tanto às populações circunvizinhas, tanto aos outros povos, quanto à população interna. Isso aqui, irmãos, era igual obra política no Rio de Janeiro hoje. Que isso, pastor? Como assim? Criaram a escola do futuro, sim ou não? Criaram a escola do futuro, a criança vai ficar lá o dia inteiro, etc e tal. Por que não investiram nos bisolões? Não já tem escola. Mas aí, eu quero que a obra que o outro fez, meu irmão, seja apagada da memória da população. E aí o que eu vou fazer? Eu vou inventar uma obra que eu vou vender como melhor, e aí eu vou ter verba, roubo, licitação para roubar, aí vai comer a empreiteira do pastor Daniel, senhor não? Aí vai comer a empreiteira que vai fazer a obra do pastor Wesley, aí vai comer quem vai receber dinheiro para aprovar, para licitar, aí todo mundo vai comer dinheiro, e o brisolão vai cair no esquecimento, porque a moda agora é a escola do futuro, é a escola do amanhã. Então é muito complicado. Eu procurei aqui no Google para me lembrar, dentro do que você está falando, a frase que tinha nos campos de concentração: o trabalho liberta. Olha que hipocrisia. Era exatamente para manter os prisioneiros judeus ocupados. É dentro do que você está falando. Eu me lembrei, procurei aqui para poder falar. Um povo que trabalha demais é um povo que não pensa. Então, qual é a ideia desses imperadores? Suprimir a obra do regente antigo. Então, essa coisa que acontece hoje, irmãos, da política, da polis, da discussão, da estrutura governamental da cidade, isso é ideia de grego. Não há nada no mundo que não tenha um pitaco do povo grego, porque era um povo que a sua mente estava anos-luz do pensamento moderno. Então, quando você falar de estrutura organizacional, de política, de ocupação populacional de escravos, de construção, de estética, nós ainda estamos falando da Grécia. Ok? Ficou claro isso? Deu para conhecer aí hoje um pouco da cultura grega, da estrutura da cidade, o que é a polis, o que é a ágora, o que foi a Acrópole, qual a necessidade dos gregos se lançarem ao mar. Beleza? Pois bem, eu quero fechar a aula de hoje e quero comunicar. Semana que vem, nós estaremos falando sobre a educação grega. Então nós vamos falar sobre pedagogia, pedofilia, vamos falar sobre a filosofia, sobre a mãe de todas as ciências humanas que nós temos, como a matemática, a ciência, enfim, todas essas matérias que você aprende no colégio. Então, semana que vem, nós estaremos entrando aí pesado a respeito da educação grega, como funcionava, como o exército se portava em relação à educação, o que foi que diferiu a educação dos gregos, de Atenas, da educação dos espartanos, o que isso proporcionou de bom, o que isso proporcionou de ruim, como essas duas cidades vieram no futuro a se chocarem, exatamente por causa dessa divisão do território, dessa alienação ateniense em relação aos povos que cercavam a Grécia. Tudo isso você vai saber e muito mais na aula da semana que vem. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus.